Essa é a verdadeira ideia de Jerico, sabe? Esse rapaz aí, o César Gordinho, ele é um rapaz bacana, trabalhador, galo doido. Mas olha só, não tem o menor cabimento, vereador. Primeiro assim, né? O senhor propõe uma ideia a qual o senhor não tem, o senhor não faz, o senhor propõe um projeto o qual o senhor não faz a menor ideia do que se trata, porque o senhor mesmo diz que caberá ao executivo regulamentar tudo. Eu tenho certeza que o senhor não sabe, o senhor não avaliou em quais avenidas isso é necessário, os horários, o senhor não avaliou o impacto no trânsito, o senhor não avaliou o impacto na mobilidade, como que as pessoas vão se locomover. Aí o senhor simplesmente foi lá e jogou uma ideia para o alto. Olha só, São Paulo tem rodízio. É verdade, há muito tempo. Mas a gente tem que lembrar que São Paulo tem um sistema de transporte coletivo para os padrões brasileiros muito bom. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor vereador. Por exemplo, com uma pessoa que mora numa cidade, na região metropolitana de São Paulo. Eu, por exemplo, moro aqui em Nova Lima, tem gente que mora em Lagoa Santa, em Betim, em Contagem, enfim. Como é que essas pessoas vão fazer para poder chegar a Belo Horizonte se as vias de Belo Horizonte não vão permitir o tráfego em determinados dias para determinadas placas? Porque em São Paulo você tem terminais muito grandes, Barra Funda, Itaquera, Sacomã, você tem terminais que são integrados a estações de metrô. Então as pessoas, quando chegam na fronteira, no limite dos municípios, lá elas têm estações de metrô para que elas possam se locomover para outras regiões da cidade. Belo Horizonte a gente não tem. Lá em São Paulo você tem 2 linhas enormes de trem metropolitano. Aqui em Belo Horizonte a gente não tem. Então como é que vai fazer, vereador? É importante a gente pesquisar um pouquinho, estudar antes de jogar uma ideia tão séria e com repercussões tão sérias assim para o alto. A ideia em si, ela tem um fundamento, que é atacar, de certa forma, o excesso de veículos nas ruas. Mas o projeto, ele é inexequível, porque nós não temos uma cidade que suportará isso. Então, vereador César Gordinho, com todo o respeito que o senhor merece, é ideia de Jerico. É ideia de Jerico porque, se o senhor pensar bem, não há equipamento em Belo Horizonte que suporte rodízio de carros. Então o senhor devia primeiro preocupar-se em pedir à prefeitura, por exemplo, como vereador, apresentar um projeto de lei para a construção de estações de integração de ônibus, para a revitalização das linhas de ônibus, acabando com a maldita diametralidade que atrasa o trânsito dos ônibus em Belo Horizonte. Aí sim, se o senhor fizesse um projeto integrado, inteligente, seria respeitado. Agora, só implantar rodízio é lacração ou ideia de Jerico. Me desculpe a sinceridade.